quando a mente neutra polariza Budi. E que, curiosamente, é o nono aspecto, é o último aspecto. Você faz uma jornada inteira, assim como os números, do 1 ao 9, que a gente vem comentando já. O último aspecto aqui, quando a mente neutra, veja que interessante, quando a mente neutra polariza a área da mente que é responsável por acolher o infinito. Olha que interessante isso. Quando a mente neutra, que já é a nossa abertura para a vida, já é a possibilidade de você olhar para a vida sem estar delimitado pelos dramas, pelas polaridades, pelas suas questões. Você já consegue olhar para a vida de uma forma compassiva, na mesma altura, se conectando a partir do coração. E essa área polariza o reino impessoal na área que é responsável ainda por reafirmar essa abertura e por acolher o próprio infinito dentro do ser, onde o ser encontra sua morada, o seu repouso, o repouso na sua origem. Surge daí um tipo de aspecto, ou um arquétipo, dentro do que a gente poderia dizer aqui do Kundalini Yoga, que é o aspecto do professor. É nesse momento que o professor surge, e eu traduziria professor aqui de uma outra maneira, como a gente vem traduzindo ao longo desse ano todo, o guerreiro. Então aqui não há diferença entre o guerreiro e o professor, é a mesma instância. Esse guerreiro como essa condição disponível para a vida e que pode acolher a vida sem se limitar pelas polaridades. É quando a mente neutra, então dentro do teu sistema é isso que está acontecendo. A mente neutra está polarizando Budi, Budi está se abrindo completamente para Purusha, Purusha está se assentando no coração, e quando Purusha se assenta no coração, surge aí a instância do professor. Então é muito significativo para a gente, porque é nesse momento que é acendido de dentro para fora essa condição de clareza. Então um professor, nas tradições espirituais, não é um instrutor. Então há uma diferença muito clara. Um instrutor não é um professor. O professor se assemelha muito mais a essa característica do mestre. Mas que o mestre seria uma outra possibilidade aqui, quando então, por exemplo, se a gente tem lá, só fazendo um recorte aqui novo, um novo recorte só para vocês terem essa informação. Então se nós temos aqui as mentes funcionais, positiva, negativa e neutra, polarizando as impessoais, manas, ahankara e budi, nós temos 9 aspectos. Desses 9 aspectos, se polarizados novamente, nós vamos ter 27 projeções. Então se os aspectos são como posturas diante da vida, as projeções são como as atitudes diante da vida. Tá? É uma atitude que você toma diante da vida. Então, quando o reino funcional polariza de novo esses aspectos, surgem as atitudes que esses aspectos vão ter diante da vida. E quando esse reino funcional polariza as projeções, ou seja, polariza a atitude, surgem daí os hábitos. Então, basicamente, nós somos a organização de toda essa estrutura e, sistematicamente, mais ou menos 16 desses hábitos estão funcionando simultaneamente em nós, basicamente. Então assim, só que nem todos estão vitalizados ou num estado de fortaleza. E eles podem estar desequilibrados por um nível alto de força ou por um nível baixo de força. Então, equilibrar todas essas facetas é um trabalho muito intenso, sendo que 16 delas em nós sempre está mais ou menos funcionando simultaneamente. E você tem todo esse processo. Eu estou chamando a atenção hoje aqui para essa polarização do reino funcional no reino impessoal, quando mente neutra polariza Budi e surge daí esse aspecto do professor. É nesse lugar que pode surgir essa quarta possibilidade de experiência e de realização do infinito. É nesse local onde é possível se fundir completamente com o infinito e reconhecer a vida sem divisão. É nessa característica aqui. Quando você abre profundamente o seu coração para acolher a vida, mas sendo você mesmo a vida que se acolhe. E isso requer lá uma qualidade de prática diária. Então, o sadhana é essencial para essa estrutura aqui ser promovida, para essa polarização acontecer e vigorar, basicamente sendo uma organização, porque quando você acessa essa instância do professor, dentro de todos os 9 aspectos, que seria o professor aquele que tem clareza. Então, assim, quando a gente pensa num grande mestre, num grande professor, você imagina alguém que tem uma clareza total da vida, da realidade, que está completamente fundido, que não quer mais ter benefícios, não quer ficar fazendo joguinhos a troco de nada, para ter benefícios só porque sabe mais. Quando a gente pensa num professor real, você já pensa numa atitude muito humilde, muito conectada e completamente a serviço da vida. Assim como a gente vem traduzindo o que é um guerreiro, que é essa condição de bem-aventurança que acessa aqui, e aí isso é acendido de dentro para fora. Então isso se acende aqui, tudo isso vai recebendo esse calor de dentro para fora, até que torne-se uma grande radiância do número 10, e essa radiância começa a fazer o caminho inverso. E aí de fora para dentro você começa
começa a sentir esse calor e essa luminosidade entrando. Isso é Sepam, que vai estar lá no Mantra, que é traduzido como auto-iluminado. Então, você sente primeiro esse calor interno, se abre, acolhe esse calor infinito. Isso acende essa lâmpada aqui da intuição, da possibilidade de reconhecer a realidade. Isso vai acendendo os outros campos até chegar no 9, e no 9 mergulhar nessa radiância total, e essa radiância depois vindo fazendo de fora para dentro todo o caminho inverso, que é quando o 9 vai se reconectar lá com o 1, por isso que se torna 10. Então o 9 faz o caminho de volta e se reconecta com o 1, mas agora o 1 vivenciando a totalidade. Então é o ciclo se fechando. Sepam. Isso que ocorre, a gente vem falando aí de diversas maneiras, em níveis de consciência e de estrutura da possibilidade humana, é isso que vai ocorrer nessas áreas. É quando então a mente neutra está polarizando o Budi, Budi se abre para acolher Purusha e surge então aí você, o aspecto do professor. E esse aspecto pode intervir em qualquer outro dos 8 aspectos. Por isso esse é o mais importante. E assim como o número 9 acessa todos os números, esse número 9, sendo o aspecto do professor, também acessa todos os números e pode adquirir a grande maestria de se tornar o próprio hábito. É quando qualquer hábito se torna um sadhana. E não mais o sadhana se torna um hábito, como eu já comentei com vocês aqui em algum momento. Então, cada hábito desses que surgem aqui embaixo, das facetas, é um sadhana. Ou, para quem lembra aí do curso de formação, que lembra lá, é o caminho do sadhana, né? O sadhana, aradhana e prabhupati. Então, o sadhana é essa construção daquilo que se faz, da atitude meditativa, atitude da disciplina diária. O aradhana é quando essa disciplina começa a ser uma atitude interna. E o prabhupati, quando você vive essa atitude interna, quando cada hábito agora passa a ser o seu próprio sadhana. Você vive em conexão total, que é o estado de maestria. E aí, quando de novo, seguindo essa linha aqui, da mente neutra polarizando o Budi, é quando, de novo, a mente neutra polariza o aspecto do professor e que polariza depois a projeção que vai render um hábito de maestria. Sendo cada um na sua vida, em qualquer vida que você leve, em qualquer coisa que você faça, não esteja mais ali alguém, esteja ali a condição do professor sempre. Seja lá a vida que você leve. Você não precisa ser instrutor para ser professor. Um ser humano bem realizado é um professor. Um instrutor pode ou não ser um professor. O ideal é que fosse. Mas existem muitos instrutores que não estão nem perto de ser um professor. No entanto, é parte do nosso caminhar seguir em direção a isso, mas como humanos. Então, essa condição que é revelada em qualquer coisa que você faça na vida.